Boa noite, Helena. Oi, Marcelo, E Camila, boa noite, tudo tudo bem? bem? Tudo. Eu Estamos acabei escutando de voltar direitinho? do exercício físico aqui. Eu acho que eu vou tentar colocar o fone, que eu acho que é melhor. Deixa eu tentar. Não, fechou, tranquilo. Deixa eu ver se. Fala alguma coisa, por favor, Marcelo. Deixa eu ver se. Oi, Ah, estamos escutando, Camila, certinho? tá ótimo. Certinho. Você me Então, escuta fechou. bem também? Escuto sim, o som tá ótimo. Ah, maravilha. Fechado. Só esperar mais uns minutinhos para o pessoal Tranquilo. entrar, beleza? Beleza, claro. Você tá onde agora? Eu tô, como assim, cidade? No base. É. Eu sou de Belo Horizonte. Ah, Tô de em Belo BH, Horizonte, que bacana. Olha. de BH. Eu, eu trabalho para uma cidade de Belo Horizonte. Para uma Uhum. cidade, não. Trabalho com uma empresa de BH, Ah, que bacana. de animação. Uhum. Ah, qual que é a empresa? Chama Apiário Studio. Piada Studio, bacana. Vou procurar depois. Legal. Agora 8h33, mais um minutinho a gente já Beleza. começa. Então, podemos começar, Camila? Uhum. Então vamos. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel. Você está no perfil, provavelmente vocês sabem. E eu estou aqui hoje com a Camila Cater, que ela é diretora do filme Carne, do Curta Carne, que conta a história, que 5 mulheres contam histórias que passaram em diferentes fases da vida. É um filme muito interessante, muito empático. Acho que eu já tenho que começar falando isso, porque da primeira vez que eu assisti ele, a primeira percepção que eu tive foi que ele é muito empático. Então é um filme que eu virei fã. É uma produção sensacional. E esse aqui é o Circuito Universitário Online, que é uma mostra de filmes que ela tem um patrocínio da CNP Brasil, CNP Seguros e a Estácio Dux. E a realização da MP Filmes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Nessa edição, o projeto está acontecendo de forma online. Então, chamando mais uma vez, a gente está aqui com Camila Cater, diretora do filme Carne. Boa noite, Gabriel. Obrigada. Eu que Feliz que você agradeço. tenha gostado do filme. Eu agradeço, Camila, pela participação, por aceitar o convite, pela participação. É um filme que acho que não falta tecer elogios. Já assisti mais vezes do que da primeira, então, assim, é um filme muito, muito interessante, muito empático. E eu fiquei muito curioso pela produção dele, pela distribuição, né? Porque mais de 250, somente festivais, né? Que você tinha Uhum. comentado. 250 participações somente em festivais, tirando as mostras. Então é um filme que rodou muito, muita gente viu, muita gente teve o prazer e a honra de assistir o filme, né? E vou começar.
pela produção. Eu acho que um nome de destaque, até para quem não conhece, mas passa a conhecer a história, é a participação da Helena Ignis. E como essa live ela tem mais o intuito de falar dessa produção, queria saber como é que chegou o convite, o contato, a Helena, para ela participar e narrar um pouco, né, da sua história. Ah, bacana. É, a Helena, assim, ela foi uma indicação de uma amiga minha, que é a Alina, que a Alina trabalhava comigo em São Paulo, numa produtora de stop motion, e eu tinha acabado de escrever o projeto. Então, ele ainda era uma semente, ele nem existia, assim, mas a gente já tinha os capítulos e a estrutura do filme definidos, assim, né? Então, as fases da carne, as fases da vida de uma mulher. E aí tinha esse perfil, né, de uma mulher na terceira idade que, na sua juventude, foi um sex symbol no Brasil, né? Então, esse era um perfil que a gente tinha criado a partir de bastante pesquisa, né? Temas que seriam relevantes para o filme. Eu, assim, né, eu comecei a ler muito, né, ler muito mulheres, né? Que não fez parte do meu repertório de formação, assim, na escola, né? Então, foi muito importante, assim. E aí, em contato com essa amiga, a Alina, ela estava acabando de remasterizar, ajudando a remasterizar o Copacabana Mon Amour, que é esse filme que, inclusive, temos um trechinho no curta, né? E aí, quando ela me falou isso, né, que ela estava estava trabalhando com a Mercúrio, eu falei, Mercúrio Produções, que é a produtora da Helena, por que vocês não chamam ela, né? E eu lembro de estudar a Helena na faculdade, né? Então, eu fiz mediologia na Unicamp, né? Curso de comunicação social, a gente também tem cinema, e aula de cinema brasileiro tinha muita Helena Inês. E, e aí, assim, foi perfeito, né? A gente conseguiu o contato, a Lívia Pérez, que produziu Carne, entrou em contato com a produtora da Helena e ela topou. Uhum. E é interessante porque a gente entrevistou a Helena 2 vezes. A primeira entrevista não. A gente teve um problema técnico e a gente não captou o áudio. E aí a gente remarcou. Mas, assim, para nossa sorte, a segunda entrevista foi muito melhor. Assim, então, e aí dessa vez a gente conseguiu o testemunho dela, né? Uhum. Não, é muito interessante escutar sobre essas produções, sobre sobre como chega nos contatos, né? Assim, você vai conversando com uma pessoa, com outra, e quando você assusta, você chega num grande nome como a Helena, né? E ela fazendo parte do curto. Isso é sensacional. E puxando sobre um detalhe que você já contou, que ficou na minha cabeça também, foi sobre as entrevistas antes. Como é que vocês definiram, além dos personagens, né? Eu sei que cada um tem a sua história, como foi a história da Helena de ter chegado, mas como é que vocês definiram e como é que foi essa pesquisa no geral? Assim, como é que chegou no nome da Raquel e quando chegou no nome da Raquel, por exemplo, como é que foi a conversa, essa pré-entrevista, né? Para definir a história, definir qual o ponto da história a contar, até porque cada uma já passou, né, por várias fases, mas como definiu? Ah, legal. Eu acho que o processo de escolha das personagens foi fluido, assim, foi através de rede de contatos mesmo, de pessoas e também rede de apoio, assim, de mulheres que conheciam o projeto e lembravam de alguém, né? É, então, por exemplo, a, a Raquel Patrício era um contato da Lívia Pérez, que produziu o filme aqui no Brasil. Eu ainda não conhecia ela. A Raquel Virgínia foi num processo de. Eu era fã dela, né? Da banda, na época, As Bahias e a Cozinha Mineira. E aí eu acompanhava o trabalho dela no Instagram. E, assim, quando a gente foi criando esses perfis e levantando temas que eram muito relevantes para o filme, né? Então, transfobia, hipersexualização da mulher negra. E aí a Raquel foi um nome que apareceu, assim, né? E, alguém que eu admirava muito, e admiro ainda, né?
aí hoje a gente, aí durante o processo também, por exemplo, a Larissa, que é a personagem da puberdade, é a melhor amiga da minha irmã. Então, eu lembro que a gente estava procurando alguém com uma história interessante assim sobre a menstruação e eu lembrei desse episódio, né, da calcinha fotografada pela mãe, que a minha irmã contou, assim, né, anos atrás, assim. E eu pensei, nossa, a Larissa podia ser uma das personagens, né? Assim, eu acredito que qualquer mulher poderia ser uma personagem do filme, assim, né? É, todas temos histórias para contar em relação a muitos desses temas, né? Claro que a gente tem a especificidade de cada pessoa ali, né? A gente aborda questões raciais, que não concernem a todas nós, mas também gordofobia, enfim. Mas eu acredito que é possível se relacionar muito, né, com essas histórias. Mas acho que veio muito disso. Assim, elas contaram, a gente, assim, sei lá, o que a gente falou para elas, né, sobre o projeto inicialmente era que seria um filme que já teria essa associação irônica com a carne e que elas falariam sobre a relação que elas têm com o próprio corpo e elas já sabiam assim em que fase que elas iam representar, né? Então era meio que isso. E a entrevista foi como uma conversa com uma equipe bem reduzida, só de mulheres, para elas ficarem também bem à vontade. Assim, né? Era sempre uma personagem, eu, a Júlia Teles, que é designer de som e também fez as captações das entrevistas. E foi assim. Não, e essa forma praticamente intimista, né, da entrevista faz muita diferença, porque as pessoas elas conseguem se abrir e falar de forma mais tranquila, sem ficar aquele, né, luzes e microfone e, enfim, aquela equipe. Na Sem equipe câmera, sem era câmera, até sem né? câmera, assim, A gente não teve nenhuma imagem. registro. Era a intenção também. É porque, Tinha o microfone, né? Mas acho que foi uma lapela, algo que também não fosse uma coisa enorme ali, né? Para mais uma barreira, né? Eu acho que porque foi querendo ou a não, nossa preocupação, né? uhum, porque tem essa intimidação, mesmo sendo um microfone, fica aquela. Praticamente que a gente tem que performar, né? Porque a gente performa na sociedade todos os dias. Então a pessoa, mesmo contando algo íntimo, ela poderia ficar um pouco mais receosa, né? Então essa forma intimista deixa mais tranquilo. É muito interessante escutar Total. sobre os bastidores da produção. E como é que vocês. E outra coisa que me chamou muita atenção, que para mim também é um grande diferencial do filme, além de toda a empatia, é um misto de animações, né? De diferentes formas, stop motion, né? Acho que para mim o stop motion chamou muita atenção, porque me recordei lá da produtora, eu esqueci o nome agora, mas da produtora de Coraline, então eu sempre recordo, sempre Ah, volto, a né? Laika. Ah, Isso, a Laika, né? Produziu para a Norma. Então, uhum. enfim, esse misto das animações também chamou muita atenção. Foi uma ideia desde o início, dessa forma diferente, essa diferença para contar cada história, para que ficasse única, de certa forma. Uhum. Ah, legal, Gabriel. Então, não foi uma ideia desde o princípio, assim. No início, quando a gente inscreveu até o projeto no edital da SPCine, que inclusive nem foi o primeiro edital que a gente tentou, né? O projeto ele foi amadurecendo, né? A gente primeiro tentou um edital do Itaú Cultural, que é o Rumos, né? E o filme tinha outro perfil. Aí depois a gente inscreveu na SPCine e a gente fez até alguns concepts, né? Que são artes de conceito, assim, da animação. E a animação a gente usa muito isso, né? E era um 2D digital preto e branco. E nem era assim a técnica em que eu mesma, né, como animadora, me sentia mais confortável, mas naquela época, assim, né, dentro do orçamento que a gente tinha, eu achei que seria o mais ideal. Era também, Carne foi o meu primeiro filme como diretora.
Mas, assim, ao longo da produção, né, o documentário, ele pediu outras coisas, né? E a primeira entrevistada, a gente entrevistou elas em ordem cronológica, assim, do filme, né? Então, foi a Raquel Patrício, quando ela relatou as histórias dela, assim, a relação que ela tinha com a mãe, psicóloga, e ela uma criança gorda, psicóloga não, nutricionista, Nutricionista. isso, e ela sendo uma criança gorda, e aí toda essa questão da alimentação muito regulada em casa, aí veio essa ideia de representar essa infância já muito limitadora, né? Muito limitada por ela ser uma menina, né? Então, eu pensei, aí se a história dela for representada dentro de um prato, né? E aí toda essa questão da alimentação. E aí, assim, para mim, é o que também hoje brilha os meus olhos, assim, pensar em materiais e em técnicas que também me ajudam a contar uma história. E aí foi um desafio pensar mesmo para todas as personagens, né? Assim, um desafio maravilhoso, é uma investigação assim de cada técnica e material. Então, a fase da menstruação, a Giovana Afonso, que animou com aquarela, o climatério com argila, também stop motion. Eu animei o primeiro com o prato, a boneca também stop motion, tem tinta óleo ali na boneca, né? Um pouco de mistura, objetos e até uma carne, né? Tem a animação digital da Flávia, que também tem uns glitz ali, que foi um artista, o Rodrigo Faustino, que fez. Toda essa questão das energias, né, que a Raquel fala, assim, a gente procurou relacionar esses glitches, essa coisa meio algo, algo construído, assim, né? As energias que a circundam. E aí também, aí a última fase, a gente tem a história da Helena Inês, e aí vem essa ideia da película também, né? Quantos filmes, né, em película que a Helena Inês não estrelou, né? Tem o cinema marginal, o cinema novo, e aí também essa questão física, assim, da película também como pele, né? E um suporte em que também sofre degradações, né? Degradações do tempo, está sujeito, é físico, né? É a animação direta, né? A gente chama até de animação sem câmera, né? Porque você anima diretamente na película. E aí, eu falei todas já, né? Acho que falei. E aí também tem essa questão importante das animadoras, né? Porque cada animadora animou um dos capítulos, né? Isso também acho que enriqueceu muito a experiência de fazer o filme. Cada história acabou tendo, cada história sendo única, teve uma visão única de uma animadora, né? Então, não ficou o mesmo, assim, já seria empático, interessante, maravilhoso, né, da mesma forma, mas com cada uma essa montagem ficou assim incrível. Eu particularmente achei que cada forma de montar bateu muito com a história, né? Muito. Acho que na minha opinião, né, do que eu já assisti, das vezes que eu já assisti, cada uma tá certinho. Aquela forma de animação, por exemplo, o que vem muito do climatério, a forma da argila, porque a argila traz, de certa forma, o que as mulheres veem no climatério, né? Na menopausa, que é a paz, que é calma, que é. Né, apesar dela ter contado uma história bem violenta, de certa forma, mas traz também uma maturidade. Então, todas as formas, para mim, todas as animações bateram demais com as histórias, né? Ah, que bacana. É interessante a questão da argila, né? Foi a Cassandra Reis que animou. E aí também tinha essa questão, né? Que a Valkyrie, ela fala como essa fase do climatério é um momento de muita transformação do corpo, né? Novamente, esse corpo que está em transição, né? Ali é o período em que está acabando a menstruação até acabar mesmo na menopausa.
Então, ela até fala, a gente fica passada no climatério, né? E aí a argila, ela também resseca, né? A Cassandra fez isso também, né? E a argila também, você coloca água, ela volta à vida, né? Normalmente. E essa coisa da maturidade é legal que você falou também, porque, por exemplo, na aquarela, a gente não tem controle, né, da água quando vai, né, trabalha com essa técnica. Agora, na argila, a gente já tem mais controle, né? Eu acho que isso também tem uma relação interessante. Aí, inconscientemente fica, você vai tendo as percepções, né? Do controle, da aquarela, falta de controle por verdade, falta de controle, assim, a pessoa está se moldando. Então é muito Tudo muito interessante. novo, né? Então, Uhum. Tudo muito maleável. Sim, muito, eu achei muito interessante. Estou recomendando para todo mundo porque é um filme que entrega uma visão que, para quem não sabe, no caso, né, trazendo assim para a maioria dos homens, muitas das vezes eles não sabem, eles não têm ideia do peso ou da sensação. A gente sempre, né, os homens ouvem falar em conversas assim, mas a forma empática de entender acaba que nos talvez pela falta de interesse da maioria, né, porque, enfim, acaba não tendo interesse da forma de entender essas fases de acontecimentos. e são assuntos tabus, né? Uhum. Não são assuntos. Acho que hoje se fala um pouco mais, né? Mas eu mesma fui adolescente nos anos 2000. E eu tinha. A minha menstruação era um grande tabu para mim, né? Eu escondia absorvente, e isso, claramente, passei em situações na escola em que uma menina menstruou na cadeira e aí todo mundo riu dela, né? Isso já era segundo ano do ensino médio, então assim, isso foi motivado por um garoto ali, né? Então Uhum. é muito triste assim, né? Aquilo é visto como vergonha, né? Um vexame, algo sujo, né? É muito problemática essa visão. Então, quando a gente fala mais sobre isso, é bom para todo mundo, né? Essa abordagem empática, porque até quem passa por isso, né? É a primeira também a primeira experiência daquela pessoa com aquilo, né? Então, Uhum. se aquilo é um tabu, não se fala, é muito difícil lidar internamente com isso, né? Então, Não, é claro. importante que esses assuntos sejam debatidos, né? Sejam falados para que cada vez mais tenham debates, cada vez mais abram brechas para conversa sobre isso. Que muitas das vezes Normalize, né? falta um clique, talvez falta chegar de uma forma didática para conversar e que derruba um tabu e que transforma todo um processo menos doloroso, porque já é difícil o processo do ser humano se construir. E quanto menos dor, melhor. Com certeza. Agora falando sobre a estreia, achei muito interessante que você falou na live da Helena, aí ficou na minha cabeça, fui pesquisar mais e conversei com você sobre a estreia, que foi no Festival de Locarno, correto? Isso. Na É. Suíça. Eu queria saber um pouco mais. Como é que chegou até o território, até a Suíça, né? Pois é, eu nunca E tinha como ido é que para foi a lá estreia? também. Então, a gente, quando terminou o filme, né, a gente fez um contrato com o distribuidor e eu também entendi a importância desse segmento no mercado de curtas-metragens, que aparentemente eu achava que nem existia. Assim, existem distribuidores para curtas-metragens, né? E isso, pela coprodução espanhola, né, como a gente tinha esse apoio da produtora espanhola, ela tinha um contato de um distribuidor e nós e ela, né, fizemos um acordo de distribuição para o filme. Isso envolve um planejamento, né, de estreia, que tipos de festivais tem o perfil do projeto. E aí o Locarno era um festival que ele apostava muito assim pelo perfil do filme,
mais poético, as animações autorais, né? E aí também pela abordagem que a gente assumiu, assim, um documentário animado. E, e aí, a partir aí o filme foi selecionado, aí foi uma grande alegria, assim, eu nem sabia direito, assim, as dimensões, eu não sabia onde o filme ia chegar, porque foi o meu primeiro filme, né? E foi uma estreia emocionante, assim, porque eu me lembro, assim, foi a primeira vez também que eu vi o filme em tela de cinema, então por si só isso já é emocionante, né? Mas a plateia, que eu achava que seria um pouco inexpressiva, foi completamente diferente. As pessoas reagiram muito durante o filme, assim, de aplaudir, de falar, assim, o filme foi ovacionado. Eu lembro que o programador da competição de curtas, na época, Tizian, ele estava sentado perto de mim e falou: Camila, você está vendo isso? Né? E era uma sala enorme, assim, as pessoas ovacionando o filme. Eu fiquei, né? As produtoras, a gente ficou. Eu chorei muito na hora, né? E eu lembro que também, um pouquinho antes da gente exibir o filme, o festival ele produzia uma revista diária, né? Que é a Locarno Daily. É um festival com bastante recursos, assim. E aí eu lembro eles deram uma para cada pessoa, e eu lembro de eu abrir assim, e estampando assim 2 páginas, estava o prato que eu pintei no meu quarto, né? No meu, inclusive, a gente não teve um estúdio, né? Foi uma produção também com essa limitação. Então, eu animei no meu quarto, assim. E aí eu abri aquilo e via, né, o prato ali, na hora também foi uma emoção muito grande, assim. E aí foi o início, né, que deu uma grande alavancada para a distribuição do filme. Eu acho que a gente ganhou um prêmio do júri jovem, no festival foi o nosso primeiro prêmio, e aí foi uma sucessão de muitas exibições. Eu fui, durante 6 meses, eu viajei por muitos lugares, assim, eu nunca imaginei que esse trabalho ia até hoje, né, me presenteia com tantas coisas, assim, né? E aí, o filme ele tem 6 anos e até hoje ele assim, eu acho que, sei lá, a cada 2 meses, pelo menos, o filme é convidado para algum lugar, sabe? Então, eu fico muito feliz que existe ainda essa repercussão, né? O filme toca as pessoas. E hoje ele também, em 2021, ele foi adquirido pelo The New York Times. Eles têm uma plataforma que chama New York Times of Docs. Então, ele também está disponível gratuitamente lá. Isso Uhum. também ampliou ainda mais nosso alcance, assim, né? De forma online. Não, eu cheguei a ver sobre ele estar na plataforma do The New York Times. Era até uma pergunta que eu tava para te fazer, porque acaba que na maioria a gente não fica sabendo como é que funcionam esses processos, como é que um filme, uma plataforma de fora, mesmo querendo se internacionalizar ou ter produções diversas, como é que chega, como é que tem essas conversas. Eu queria perguntar para você, como é que foi a conversa para chegar até a plataforma do The New York Times? Ah, legal. Eu sei que eles têm é possível você enviar um trabalho para eles, né? Se você buscar no site, né? Na plataforma, existe um caminho que você envia um trabalho. Mas no caso, mas eu vejo, eles também buscam filmes em festivais. Foi o caso do Carne. O filme passou num festival chamado Palm Springs, nos Estados Unidos. E lá que eles viram o filme e entraram em contato com o nosso agente de vendas. Essa empresa distribuidora também tem um braço, assim, que é uma empresa de vendas de curtas, né? Porque a distribuição cuida dos festivais e eventos, recolhe FIIs de exibição, né? Que é uma forma também dos realizadores, produtores terem um retorno, né? Desse curta.
mas também é possível vender para plataformas, para streaming, enfim. No caso do Carne foi assim, na verdade eles falaram diretamente com o Sales Agent e para a gente foi ótimo que o filme estreou online numa época que a gente fazia campanha para o Oscar, porque a gente tinha sido qualificada para o Oscar e aí foi uma loucura, assim, né? Não fomos indicados, né? Não passamos por essa etapa, mas foi muito legal fazer uma campanha que também, a campanha espalhou, né? Assim, a palavra do curto. Não. Esse processo de chegada aos festivais, aos produtores, é sempre muito interessante, porque é uma curadoria, e às vezes até é uma curadoria de todo mundo, né? Por parte dos produtores, por parte da equipe do filme, que quer que o filme seja divulgado, quer que o filme chegue. Então é um processo muito interessante, quando a gente descobre mais detalhes, né? E agora, puxando pro. Ainda voltando para a estreia dele foi em 2019 mesmo, né, no Carno? Isso, foi em 2019. E, como todo mundo sabe, pouco tempo depois, né, teve a pandemia. Como é que foi a divulgação e a chegada do Carne durante a pandemia, durante os festivais? Alguns tiveram versões online, né? Outros festivais nasceram para ser online e até hoje continuam. E como é que foi a participação do Carne nos festivais durante a pandemia? Qual foi o primeiro? Ah, interessante. Eu lembro que, inclusive, eu estava viajando, apresentando o filme e com o apoio na época do Itamaraty, que eu tinha conseguido uma passagem, e eu fazia um esquema, assim, fazia um bem bolado de o festival paga uma perna para eu ir para tal festival, outro país, aí outro paga estadia. Eu ia fazendo uns esquemas assim para conseguir frequentar mais festivais. E aí eu tinha conseguido um apoio do Itamaraty, eles iam pagar a minha volta também, né? E eu recebi um e-mail, eu estava num festival na Áustria, que é um festival de animação que chama Tricky Women, um festival que eu recomendo bastante, inclusive, é de animação de pessoas não binárias, pessoas trans e mulheres. E esse festival, inclusive, super recomendo. Ele tem uma premiação importante que é uma residência artística. E Que aí eu bacana. recebi um e-mail assim da, do Itamaraty, Camila, você precisa voltar porque a coisa tá feia aí, né? Eu estava muito perto da Itália, né? E aí eu voltei rapidamente, tive que o festival, né? Eu lembro que a cidade de Viena fechou tudo, eu praticamente não conheci nada. Eu cheguei e já tive que ir embora. Mas no fim eu ganhei a residência. Esse prêmio que eu comentei, né? É um festival que eu recomendo. Aí depois da pandemia que eu pude fazer, né? Mas eu tive a chance de voltar, né? Uhum. Mas os festivais durante a pandemia do Carne foram online e, de alguma forma, muita gente que não tinha visto no Brasil conseguiu ver, né? Porque em algumas cidades não tem festival, né? O circuito de festivais acaba sendo limitado, assim, né? Quando, pela questões físicas mesmo, né? E aí, mas acabaram as minhas viagens. Né? Foram 6 meses de muita viagem e depois mais nada. Eu lembro que eu quase toda semana eu tinha alguma live ou sessão de perguntas e respostas com algum festival online. Uhum. Eu lembro que o filme passou em Annecy antes, ainda pouco antes da pandemia, recebi a seleção e fiquei muito triste quando o festival, né, para, né? Foi online, não foi possível. É uma época muito dura, né? Muito difícil. E foi assim, né? Eu não me lembro qual foi o primeiro, mas foram bastantes, assim. E aí eu lembro que o filme ganhava prêmio e a gente também não assim, demorava para receber o O troféu, troféu. teve ou a produtora na Espanha que ficava com os troféus, depois ela me enviou uma caixa assim, com alguns troféus, né? Porque eu fiquei muito tempo sem nunca vê-los, assim.
causa da Hum. pandemia, né? Não, a pandemia afetou e mudou muito, né? Porque eu não me recordo, era uma época que eu buscava menos, né? Mas eu não me recordo sobre os festivais terem tantas exibições online, né? Na última semana teve o Cine BH, da qual a maioria esmagadora dos filmes estavam de forma online também. Poderia assistir Olha, pelos cinemas e teatros de Belo Horizonte, mas tinha online. Então acho que é bem interessante, que infelizmente foi muito triste, acho que nem se pontua, mas que depois teve uma, de certa forma, uma certa democratização do acesso. Já que uma sim, pessoa de longe que não teria a oportunidade de participar nunca de um festival consegue participar, mesmo que de forma remota, né? Participando de alguns debates, alguns ao vivo que tem por aí até hoje. Então é muito pois é, interessante essa democratização que ocorreu depois. Né? é verdade, isso foi muito bom, né? Uhum. Um dos E poucos pontos buscando positivos. poucos, buscando sobre os festivais nacionais, né, que é o acho que mais me chama a atenção. Teve o Festival do Rio, o Festival de Brasília, a Mostra de Tiradentes, que eu tenho muito carinho, não é Ah, clubismo da minha parte, mas eu tenho muito carinho pela Mostra de eu Tiradentes. adorei. E eu queria te perguntar, qual que foi o, como é que foi sua experiência inicial nos festivais nacionais? Foi seu primeiro filme, né? Então, como foi esse caminho pelo Brasil, essa volta? É, a gente, eu lembro, eu não fui para Brasília, né? Quem foi a roteirista e o editor, foi a Ana Júlia Carvalheiro e o que a gente às vezes tinha que se dividir um pouco, né? E o Samuel Mariani foi para Brasília. E o filme ganhou 4 prêmios em Brasília. E foi uma alegria tremenda, assim, né? E eu senti por não estar lá, né? Mas foi legal que eles foram representar. E eu lembro que a Flávia Godoy, que animou a Raquel, ela foi no Curta Cinema, no Rio, que também foi um festival que eu não fui. E o Festival de Tiradentes foi muito bacana. O filme passou ao ar livre, foi uma sessão muito, muito bonita, assim. Outros filmes também da sessão maravilhosos. Tiradentes, e eu não conhecia Tiradentes, então foi também uma oportunidade de conhecer cidades do Brasil que eu não conhecia. O Festival do Rio foi bastante emocionante, sim, e tem essa coisa, né, de você também conhecer outros artistas, né, ver os artistas da TV na sua frente, e aí né, você fez seu filme no seu quarto ali, né, todo mundo, em animação acho que tem um fator importante, assim, que a animação custa muito caro. A gente faz tudo, né? Animação quadro a quadro é caro, leva tempo, e a gente faz tudo do zero. Mas é possível também fazer com uma estrutura menor, né? Com, os, com uma câmera, né? Com a fotografia, assim, stop motion, pensando, você consegue uma qualidade tão boa quanto o cinema, o grande cinema, assim, né? Cinemas, fi- filmes de Comerciais, né? Que comerciais entra de muitos orçamentos blockbusters, absurdos. etc. Uhum. Exatamente. O que às vezes com uma live action, às vezes a gente não conseguiria alcançar isso por não ter acesso, né, a câmeras tão caras mesmo. Então é um aspecto interessante, assim. Mas isso que já eu me perdi. Ah, os festivais brasileiros. E no Festival do Rio a gente ganhou um prêmio também, e a premiação foi no Museu do Amanhã, então foi assim, muito, muito especial. Foi assim, eu lembro que era um período cansativo, né? Porque festival é uma delícia, porque você entra em contato com trabalhos ou do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, mas também é carregado de programação. Eu lembro que eu voltava assim, acabada, né? Mas foi um sonho, assim. Acho que eu entrei em contato com muita coisa, conheci muitas pessoas, muitos lugares que eu nunca imaginei, assim, né, que isso seria possível. Uhum. Eu, antes de começar a finalizar, eu vou puxar uma pergunta que a Júlia fez lá no início da live,
ela tinha me falado antes, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Teve a live dela com o Dr. Paulo e a Adriana. A Adriana também é médica. Ah, que E ela legal. fez. E na live dela, o Dr. Paulo ficou muito interessado em saber se vai ter a continuidade das histórias, se tem, se o Carme tem, se é você tem um projeto de fazer outros filmes do Carne ou relacionados. Que legal. Ah, eu até gostaria de pedir, se eles gravaram a live, eu gostaria de ter acesso, porque esse dia eu não pude assistir. Então, Claro, vou até te enviar. ai, Assim que terminar, eu já ai, te envio. obrigada. Oba, oba. Acho que ela Então, deixou salvo, aí eu vou falar com ela. ai, maravilha. Ah, ótima pergunta, porque sim, né? A gente está desenvolvendo o projeto de série do Carmen, né? É um projeto também, eu acho que também também foi influenciado pela repercussão que o curta teve internacionalmente, né? Porque são temas que eles repercutem em vários outros países, né? Então, na série, a gente tem personagens de 5 nacionalidades: Nigéria, Irã, China, Brasil e Espanha. E aí, a série também acontece de forma cronológica. Assim. Então, são é uma minissérie, né? São 5 episódios, a menos que alguém compre e queira fazer mais. Mas aí começaria com a infância, né? O primeiro episódio, piloto, são 5 personagens desses 5 países, falando sobre histórias da infância, assim, e até a terceira idade. Né? E a gente desenvolveu também com o edital da SPCine, de núcleos criativos, e apresentamos em Annecy, né? Já foi selecionado no pitching de Annecy. Foi a primeira vez que eu pude ir para Annecy apresentando um projeto meu, porque o Carne passou na edição online, então foi bem importante, assim. E também a gente desenvolveu como equipe, uma equipe pequena, mas uma equipe internacional. Então, os concepts a gente chamou artistas desses países, então foi uma experiência muito rica, assim. E aí a gente apresentou no Rio no início do ano e ganhamos um prêmio na categoria de entretenimento factual, que era a Uhum. categoria da série. E agora a gente procura produzir a série, né? Então a gente estamos procurando pessoas para comprar a série. Uhum. Plataformas também, né? Essa é a ideia. Com certeza, eu já fiquei na expectativa de assistir. Muito, muito, porque seu filme a gente já tem vontade de assistir diversas vezes, quem dirá a série, né? Fiquei muito Oh, empolgado já bacana. pra. Tomara que rápido alguém compre e seja distribuída e a gente possa ter acesso. Oh, obrigada, Gabriel. Vamos torcer. Vamos. Falando sobre a produção, que eu achei muito interessante a parceria, né? Aqui no Brasil foi da Doctela, a produtora. E lá Uhum, na Espanha, a Habano Production. Meu espanhol uhum. horrível. Mas como Não. é que teve essa chegada até a Espanha e até a Habano? Como é que chegou também, acho que principalmente até a Doctela, né? Uhum. Porque a distribuição nacional, se não tivesse a distribuição nacional, não teria para o mundo. Então, como é que foi a chegada da Doctela e essa parceria com a Habano, a escolha da Espanha também, né? Uhum. Tá. Ah, legal. A distribuição, ela foi toda feita pela essa agência da Espanha mesmo, que chama Freak Agency, inclusive no Brasil. Eles fizeram a distribuição do filme também no Brasil, mandaram para o Brasil, né, Festival de Brasília, Rio. A gente fez uma lista, né, dos festivais que a gente tinha interesse, assim, né, festivais maiores, mas também festivais de nicho, né, de animação ou LGBTQIA+. E aí a Lívia Pérez, eu conhecia o trabalho dela, principalmente porque ela fez o mesmo curso que eu na Unicamp, né? Ela era uma veterana, ela fez mediologia e ela tinha um trabalho com documentário. Eu tive experiências com documentário na graduação, mas no mercado de trabalho mais com animação.
E aí veio essa ideia de. Ela tinha esse filme que chama Quem Matou Eloá, que também é um filme que se relaciona com violência de gênero, né? Uhum. Violência contra a mulher. E, e na época eu conversei com ela e ela topou, né? Produzir o curta. Então foi uma. A gente já tinha passado na primeira fase da SPCine, não, porque teve fases, né? Esse edital. E aí a Uhum. segunda fase precisava de uma produtora maior. Na época eu era MEI, né? Então eu acho que eu não podia escrever a minha MEI. E aí a Doctela entrou para conduzir o edital da SPC, né? Para produzir o filme. E aí depois, durante o processo da produção aqui, o filme ganhou outras perspectivas, né? Eu falei que o filme começou 2D, depois ficou em técnicas mistas, isso encareceu o projeto, e a animação sempre é cara, né? Assim, a gente produz quadro a quadro e às vezes produz quatro frames, quatro quadros em um dia, nem um segundo em um dia, assim, dependendo da complexidade da animação. Então, em um dia de 8 horas trabalhando, você fez 4 quadros. É caro, né? E Uhum. aí a gente não tinha mais dinheiro para finalizar o filme, para distribuí-lo. E a gente lembrou dessa pessoa que gostou muito do projeto quando a gente apresentou ele num laboratório. Isso foi bem importante, assim. Acho que também para quem faz curta-metragem, é legal participar de laboratórios que existem por aí, né? A gente inscreveu o projeto num laboratório que chamava Bridging the Gap. Tipo, criando pontes, assim, né? Algo do tipo. E aí era um documentário, era um laboratório de documentário animado. Era bem específico. E também essa minha amiga Alina, que foi a mesma pessoa que indicou a Helena Inês, veio falar, você não tem aquele projeto lá de documentário animado, das mulheres? Tem uma amiga minha procurando projetos brasileiros para inscrever. A amiga dela era a Marta Machado, que é uma figura importante na animação brasileira. E a Marta conhecia a Tchelo Loureiro, que foi a produtora do Carne. E a Tchelo leu o projeto, na época eu enviei, né, por meio da Marta, da Alina, e ela leu o projeto e elogiou muito, assim, né? E aí falou, escreve no laboratório. Eu escrevi e ficou por aí, assim, a gente fomos selecionadas, com também apoio do Itamaraty, eu e a Lívia fomos até esse laboratório que ficava na Espanha, né? Mas é um território meio estranho, assim, Tenerife, Ilhas Canárias. E a Espanha ali é um pouco estranho porque praticamente as ilhas ficam no norte da África, assim, né? Mas é Uhum. território espanhol. E aí, e aí deu certo, né? Aí, um ano depois, já na hora da produção, porque aí o projeto ele era a gente não tinha nem animado ainda, né? Quando foi no laboratório. A gente percebeu esse problema de orçamento e aí eu lembrei, e aquela espanhola, né? Que se interessou lá no começo. Vamos mandar um e-mail para ela, porque a gente nem conheceu ela pessoalmente. Ela não estava Uhum. no laboratório. Aí eu mandei o que a gente já tinha animado e ela adorou, assim, ela ficou muito empolgada e quis coproduzir. E Uhum. aí a gente fez uma coprodução, né, minoritária para a Espanha, e aí eu e a Lívia a gente divide a coprodução aqui no Brasil. Uhum. Acho muito interessante esses caminhos das produções, porque talvez um acaso transforma todo um projeto, né? Você mesmo disse da Helena, acho que foi uma conversa se não me engano, amiga da sua irmã, correto? Uma conversa ali atrás que você buscou na cabeça e transformou um projeto, ajudou a fazer parte, a moldar, né? Pois Então é. acho que esse das produções é muito interessante. Principalmente documentários. Acho que especialmente documentários, né, que é tanto uma visão de quem está produzindo, do diretor, né, conta a forma de enxergar. Então,
Acho muito, muito bacana. Camila, e eu acho que já caminhando mais para o fim, toda qualquer produção, mas especialmente documentários, é impossível a gente passar impune, mesmo produzindo. Então a gente sempre, acho que principalmente produzindo, a gente bate alguma história, a gente vê algo, alguém que muda uma percepção. E eu queria saber de você, como é impossível de passar impune, que Carne trouxe, além das diversas premiações, festivais, contatos, felicidades, o que Carne mudou para você na sua percepção de, no geral, de mundo, de empatia, talvez da sororidade? Ah, legal. Eu acho que são muitas coisas, assim, né? Vou pensar aqui, é uma pergunta muito boa, mas difícil. Mas eu acho que eu aprendi muito durante o processo, assim, com as animadoras, né? A gente discutia muito representações, né? Como que a gente ia representar esses corpos em animação, essas histórias, essas mulheres. A responsabilidade era muito grande, né? Porque a gente não queria expor a imagem delas, né? Isso já era uma coisa decidida, assim. Mas na animação a gente a gente cria tudo do zero, e isso também dá muito medo, né? Porque a sua a responsabilidade de criar é sua. E na animação a gente tem inúmeros, sim, tem um manual de animação até esqueci o nome, é do Richard Williams. Ele tem os 12 princípios da animação. Então você vai ver o ciclo de caminhada, é uma mulher, esqueci o nome dessa personagem, mas ela é hipersexualizada e é o caminhar dessa mulher. E isso é a escola da animação, assim. Então, quando você tem liberdades mil, mas você não reflete muito sobre a representação que você faz, pode ser um problema. Então, a gente se questionou muito, assim, como representar isso. E também era o nosso primeiro espaço, assim, né, de liberdade criativa. A gente trabalhava em estúdios que não tinha isso. Então, acho que a gente, em vários momentos, eu voltei atrás, assim, do que eu tinha pensado, né, criado ali, e falei, não, acho que essa representação não está muito, hum, não está muito respeitosa, né? A gente voltar atrás mesmo, acho que foi importante refletir bastante, assim, eu lembro, por exemplo, a Leila falou, né, sobre a representação no último capítulo. Tinha muita alegoria com a libélula. E ela falou, eu acho que eu sinto um pouco a falta do corpo velho aqui. Acho que a gente tem que pôr mais o corpo velho. E às vezes é né, um receio nosso, até porque a gente não vê o corpo velho. Ele não existe, né? O corpo da mulher velha é apagado da TV, do cinema, das redes sociais, né? Então, isso está introjetado na gente, a gente nem percebe, né? Então, acho que o Carmen mostrou isso, assim, né? É importante a gente não ter muitas certezas, né? E Uhum. se questionar sempre.